Amém? No culto passado a gente tinha falado sobre o amor a Deus acima de todas as coisas. Amém? O Espírito Santo ainda continuou colocando esse tema no meu coração. É um pouco dele que a gente vai falar hoje. Amém? Marcos capítulo 12, no versículo 28. No culto passado a gente leu os Salmos e o Espírito nos ensinou por meio da palavra que tudo que a gente ama, tudo que a gente coloca acima de Deus se torna um ídolo. Amém? Então, se a gente ama uma pessoa, se a gente ama uma coisa, se a gente ama um trabalho, se a gente ama qualquer coisa que não seja Deus em primeiro no nosso coração, aquilo para nós se torna um ídolo. E tudo aquilo que a gente idolatra, consequentemente, como 2 mais 2 são 4, a gente vai acabar se tornando escravo daquilo. Amém? Glória a Deus. Tudo que a gente ama, tudo que a gente coloca acima de Deus, a gente vai acabar se tornando inevitavelmente escravo daquilo. Bem simples. Por quê? Porque a gente, em essência, a gente leu em Isaías, em essência, que a gente foi criado para amar alguma coisa. Amém? Então eu e você, como ser humano, a gente foi criado para amar. Glória a Deus. Está na nossa essência. Tá? Isso é inerente a nós, está na nossa natureza. E qualquer coisa que seja o objeto do nosso amor, e se isso não for Deus em primeiro lugar, a gente vai se machucar, a gente vai se frustrar, a gente vai se tornar escravo daquilo. Amém? A Bíblia diz que o amor, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Igreja, quero que vocês entendam isso. Muitos dos pecados, eu diria a maioria deles, sempre é por causa do amor. Ou, vou colocar em palavras mais simples, é porque a gente não sabe amar de maneira correta. Glória a Deus. Por isso que quando o Espírito Santo é derramado no nosso coração, o Espírito Santo nos ensina, ele nos ajuda, ele nos transforma. Bem simples. Então, ó, tudo que a gente ama, tudo que a gente coloca como objeto do nosso amor, se isso que a gente colocar não for a presença de Deus, não for Deus, a gente vai se tornar escravo, a gente vai ser preso por aquilo. É como uma pessoa que ama muito dinheiro, ela acaba se tornando uma pessoa avarenta. Glória a Deus. Então fala assim, a verdadeira libertação, ela vem quando eu coloco o amor a Deus acima de todas as coisas. Ó, se você compreender isso que o Espírito vai nos ensinar hoje, eu diria que 70%, acho que 100%. Dos seus problemas, você vai encontrar a solução e vocês vão ver que são simples, amém? Glória a Deus. Ó, a maioria dos problemas que a gente entra, ou que a gente abraça, é por não ter o entendimento da vontade de Deus. Glória a Deus. E a gente acaba fazendo aquilo, pensando que aquilo de fato é o melhor para nós, só que só Deus sabe o que realmente é bom para a gente. Glória a Deus. Bem simples. Marcos, capítulo 12, versículo 28, ó. Marcos 12, 28. O mestre da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então Jesus estava falando da palavra, o mestre da lei se aproxima, e ele chega e pergunta para Jesus, né? De todos os mandamentos da palavra, da Bíblia, qual é os mais importantes, né? Ou qual é o mais importante? Versículo 29. E respondeu Jesus, o mais importante é este, ouvi, ó Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, ou o Senhor é o seu único Deus. Shema, ó Israel, é a oração bem conhecida entre os judeus. Verso 30. Quero que vocês prestem atenção no verso 30. Ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Então, ó, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. 4 meios aqui. O verso 32. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses dois. Então o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo e o seu próximo como a ti mesmo. Deus acima de todas as coisas. Verso 32. Muito bem, mestre, disse o homem, estás certos ao dizer que Deus é o único, que não existe outro além dele. Verso 33. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo é o mais importante do que os sacrifícios e as ofertas. Naquela época, sacrifícios e ofertas eram o meio pela qual Deus conseguiu, pela qual o povo conseguia o perdão dos pecados, amém? Então a pessoa tinha pecado, ela levava um sacrifício, uma oferta até o sacerdote, a ovelha ali morria no lugar dela, e o sangue daquele animal sendo derramado servia para purificar os pecados, amém? Por isso que ele disse, então o amor a Deus e o amor ao próximo é mais importante do que
os sacrifícios e as ofertas. Quer dizer, amar a Deus e amar as pessoas é mais importante do que qualquer coisa que eu tente fazer para poder agradar a Deus. Amém? Então, em vez de você tentar fazer coisas para agradar a Deus, é só você fazer o que Ele disse. O que Ele disse? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Bem simples. Verso 34. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer qualquer pergunta. Quero que vocês voltem no versículo 30. Volta no verso 30. Verso 30. No 30 diz assim, ó: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, entendimento, de todas as forças. A gente vai falar sobre essas 4 coisas: sobre o coração, sobre a sua alma, seu entendimento e suas forças. Glória a Deus. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o coração. O que é o coração? Fala assim: meu coração, aqui nesse versículo, representa os seus sentimentos e seus desejos. O coração aqui fala de amar a Deus com os seus sentimentos e com os seus desejos. Fala assim: a minha vida, ela não pode girar em torno de mim. Igreja, a nossa vida não gira em torno de nós, ela não gira em torno do nosso ego, dos nossos desejos. Se a gente fizer isso, a gente vai viver numa busca desenfreada e louca pelo prazer. E a gente nunca vai encontrar a satisfação completa. Compreende? Lembra que eu falei para vocês no outro domingo que qualquer coisa que você amar acima de Deus, aquilo vai te escravizar. Talvez isso não seja uma coisa exterior, não seja um objeto, mas se isso for o seu próprio ego, ou se isso for a busca pela própria satisfação pessoal, você ainda assim vai ficar preso dentro de si. Tá entendendo? Vou dar um exemplo. É como aquela criança imatura, que Deus tem que fazer o que ela quer. Você que é pai, você que é mãe, você sabe, né? Quando você não tem condições, quando você não pode fazer aquilo pelo seu filho, porque talvez você saiba que não é o momento melhor para ele, o que ele faz? Birra, sim ou não? Por quê? Porque ele quer que a vontade dele seja feita a todo custo. Amém? Então fala assim: a minha vida não pode girar em torno de mim. Fala assim: a minha vida gira em torno de Deus. Por isso que o mandamento é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Glória a Deus. Amém? Bem simples. Quero que vocês vão em Lucas 22, 42. Como a gente pode amar a Deus com o nosso coração e com os nossos sentimentos? Com os nossos desejos, melhor dizendo. Lucas 22, verso 42. Lucas 22, 42. Como a gente pode amar a Deus com os nossos sentimentos e com os nossos desejos? Primeiramente, com os seus sentimentos. Como você pode amar a Deus com os seus sentimentos? Fala assim: toda vez que eu sentir um sentimento, todo mundo sente, eu devo tratá-lo, eu devo lidar com o meu sentimento a maneira que vai agradar a Deus. Vou dar um exemplo. Alguém vem e te machuca, fala algo que ofende, que fere o seu coração. Você vai ficar entristecido, ofendido? Sim ou não? Ou talvez com raiva. Vou dar um exemplo da raiva. De que maneira você vai lidar com o seu sentimento quando a raiva vir? A Bíblia diz que você não deve se deixar dominar pela ira. Então a maneira que eu sei que eu vou estar amando a Deus é não me deixando levar pelo aquilo que eu estou sem. Alguém vem e falou uma palavra, te entristeceu, feriu o seu coração, te machucou, te ofendeu. Em vez de você ficar triste com a pessoa, tentar descontar, você deve buscar em Deus o seu refúgio. Vocês estão entendendo? Você está ansioso, ou está deprimido por alguma palavra que alguém te falou outra hora, ou está pensando no futuro. A ansiedade vem do futuro, a depressão vem do passado. Fala assim: eu devo colocar os meus sentimentos diante de Deus. Então você deve pegar aquilo que você está sentindo, em vez de sair agindo e fazendo da sua maneira, você deve colocar diante de. Se você está triste, busca o consolo em Deus. Se você está ansioso, preocupado, a Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então busque também a confiança em Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Porque muitas pessoas muitas vezes são entristecidas e elas buscam coisas para se refugiar. Buscam prazeres, ou tem aquele velho, né, aquela velha, acho que é uma música, não sei, né? Eu vou beber para esquecer os meus problemas. Por que ela fala isso? Na verdade, no fundo, ela quer se aliviar daquela dor, ela quer fazer aquilo ali passar. Aí ela vai em busca de todo prazer, de alguma coisa. Vocês estão entendendo, igreja?
Quando você for machucado, quando você for ferido, ou quando alguma coisa nos seus sentimentos estiver ocorrendo de uma maneira que não está certa, você deve correr para Deus. Glória a Deus. Quando você estiver se sentindo solidão, poxa, eu estou sozinho, eu não casei. Em vez de você procurar preencher aquilo de alguma forma, vá até Deus. Por quê? Fala assim: Deus me criou. Se Deus te criou, Ele sabe bem o que se passa no seu coração. Melhor ainda, Ele sabe como você funciona. Você, pai e mãe, você sabe como seu filho funciona, sim ou não? Não tão profundo como Deus, mas você sabe. Vou dar um exemplo. Se eu fizer tal coisa, meu filho vai ficar quieto, sim ou não? Agora pensa Deus. Deus conhece não só como você é, mas como você funciona. Como funcionam suas emoções, sua mente, seu coração, seu corpo. Glória a Deus. Então, sentimentos, igreja, você não deve ser guiado pelos sentimentos. Porque muitas pessoas tomam decisões ruins e acabam se entristecendo. Porque ela toma a atitude com base num sentir e depois ela se arrepende. É que nem a pessoa, você está numa discussão calorosa, de repente a pessoa fala uma palavra, ou aquela famosa palavra que parece que te pega, né? Cala a boca! Aí você fala: não, cala a boca não, manda outro calar. Aí já era. Aí você deixou ser levado pelo sentir. Fala assim: se eu viver pelo sentimento, eu não vou conseguir viver pela fé. Porque a fé é a prova das coisas que você não viu. Então, os sentimentos, igreja, você precisa rendê-lo a Deus. Você precisa entregá-lo a Deus e pedir para que Deus o transforme, para que Deus o edifique. Se você só fazer o que você sente, você não vai fazer? Quantos aqui sente vontade de acordar cedo? Levanta a mão. Quantos aqui sabe que precisa? Que muitas vezes tem que acordar cedo. Vocês estão entendendo? Então a vida no Espírito é você não andar pelo aquilo que você sente, mas aquilo que você sente está dominado. Tá? Pensa assim, igreja. A Bíblia fala em Tessalonicenses capítulo 5, se eu não me engano, versículo 23 ou 24, eu sempre confundo o versículo. Que a gente é feito de espírito, alma e corpo. O nosso sentimento está na base da nossa alma. Só que a Bíblia nos ensina a viver uma vida no espírito, sim ou não? O que é o espírito? Vou tentar ir de maneira mais simples. É algo aproximado da sua consciência. Sabe aquilo que você sabe que tem que fazer? Aquele discernimento que você tem dentro, estou falando do seu espírito, não do Espírito de Deus. Aquilo que você sabe que é certo e que é errado. Se você está com um sentimento de raiva, com uma pessoa ali, e na hora você falou uma palavra que machucou ela, mas no fundo você sabe que ela ama você, ou que você ama ela. Vou dar um exemplo, seria sua mãe. Vocês só estão discordando em alguma situação, mas no fundo você a ama. Se você é guiado pelos sentimentos, se você é guiado pela alma, você vai tomar um monte de atitude, um monte de decisão. Depois, quando você deitar a cabeça no travesseiro, quando você estiver num momento sozinho, você vai se arrepender daquilo que você fez. Fala assim: a carne. A Bíblia fala em Romanos que aquele que vive guiado pela carne, ele não pode agradar a... O que é a carne? Não é seu corpo. Eu também pensava que não é. A carne é a mentalidade carnal. É quando a sua alma está sujeita ao seu corpo. Vocês estão entendendo? Fala: minha alma vive guiada pelos sentidos do corpo. E aquilo se forma uma mentalidade. Não vou ir tão profundo, mas é uma maneira de pensar. Você vive pelos sentidos. Glória a Deus. Fala assim: eu preciso entregar os meus sentimentos a Deus. Quando o seu sentimento está ferido, quando o seu sentimento está machucado, é nesse momento que o diabo se aproveita e... Tá vendo? Sua vida dá tudo errado, ninguém te ama. Vai se acabar. Aí você quer se acabar na loucura. Mas no fundo é só um sentimento de tristeza. Amém? Então fala assim: quando eu tiver problemas com os meus sentimentos, em vez de eu fazer qualquer outra coisa, eu devo levá-los a Deus. Amém? Quando você já tiver a experiência de chegar triste diante da presença de Deus e sair com tanta alegria que dá a sensação que você pode vencer o mundo por completo. Levante a mão. Vocês nunca tiveram essa experiência? Se não tiverem, vocês vão ter. Glória a Deus. Fala: isso acontece quando eu sujeito os meus sentimentos, quando eu sujeito aquilo que eu estou sentindo a Deus. Eu não sou levado pelo que eu estou sentindo. Glória a Deus. Então, a gente viu que o coração fala de sentimentos e de desejos. Fala assim: desejos. A gente já falou de sentimentos, agora desejos. Fala assim: desejos. Amar a Deus acima de todas as coisas no seu coração fala dos seus desejos. Fala assim: colocar os desejos de Deus em primeiro lugar. Fala assim: aprender a desejar o que Deus deseja. Vamos ler aqui, ó, Lucas 22, 42. Vou ler o 41 para vocês entenderem. Aqui é Jesus orando. Estava próximo dele entregar a sua vida por amor a nós. E ele se afastou deles a uma pequena distância. Jesus se afastou dos discípulos e ajoelhou-se e começou a orar, começou a falar com Deus.
Verso 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. O que é o cálice aqui? O cálice é a dor, o sofrimento que ele ia ter que passar. Contudo, não seja feita a minha, mas a... Então, Pai, eu vou ter que passar por esse momento de sofrer. Se for possível, não deixa que eu passe. Mas se não tiver outro jeito, não tiver esse caminho, outro caminho, contudo que não seja feita a minha vontade, que seja feito a sua. Se Jesus não passa por esse momento de sofrimento, eu e você não poderia estar aqui. Então, Deus responde a oração de Jesus. Deus fala: filho, você sabe que não tem outro meio de você passar por isso. Não tem como eu te livrar disso. Mas eu vou estar com você enquanto você estiver passando. A Bíblia fala, está escrito só em Lucas aqui, que Deus envia um anjo para consolar Jesus. Porque não tinha jeito. Jesus tinha que vir e morrer na cruz. Só que o que a gente aprende com Jesus aqui? A gente costuma dizer que Jesus nos ama, sim ou não? Quantos aqui compreende que Jesus ama você? Levanta a mão. Jesus ama você. Mas tem uma coisa que Jesus ama mais do que você. O que é? Eita. O que é que Jesus ama mais do que você? Deus. Jesus ama você, mas entre você e Deus, ele ama mais a Deus. É assim que você tem que entender que é o seu relacionamento com o semelhante. Quantos aqui tem um esposo, uma esposa? Uma namorada ou a mãe, quando uma pessoa é solteira. Você ama muito essa AP? Só que você tem que amar primeiramente a Deus. Jesus nos amava. Você vai ver o amor de Jesus sendo expresso. A Bíblia fala que uma vez um caixão estava passando na frente da cidade. Jesus olha para aquela mulher que tinha acabado de perder o seu filho. A Bíblia fala que o coração... É legal que a Bíblia descreve o que se passou no coração de Jesus. Jesus se move de íntima com o Pai. Aí ele vai, toca no esquife do caixão e o rapaz ressuscita. Você vai ver Jesus curando cego, curando leproso, ressuscitando Lázaro. A Bíblia fala que Jesus amava Lázaro profundamente. Mas tinha alguém que Jesus amava mais do que a todos. Era o próprio Deus. Vocês entendem? Então eu e você tem que compreender isso. A gente tem que amar Deus acima de todas as coisas. Aprender, fala assim, aprender a desejar o que Deus deseja. Amar Deus com os nossos sentimentos é, quando a gente estiver triste, passando por situações, não buscar o refúgio, mas buscar a presença de Deus. E com o nosso coração ainda é aprender a desejar o que Deus deseja. Submeter a nossa vontade, a vontade de... Quantos aqui tem uma vontade? Levanta a mão. Também tem. Mas aprender a colocar a minha, a sua vontade em segundo plano. E colocar a de Deus primeiro. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quero que vocês vão em Salmos 40, versículo 8. Salmos 40, verso 8. Salmos 40, versículo 8. Salmos 40, 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. E, ó Deus, a tua lei, o que significa a tua lei? Que a tua palavra, a tua vontade, o que o Senhor deseja, está no fundo do meu coração e está em primeiro lugar. Então fala assim, o Espírito Santo me ensina a desejar a vontade de Deus. O Espírito Santo vai te ensinando, ele vai te mostrando. Ó, igreja, isso daqui é muito sério. Muitas vezes a gente tem que passar por algumas coisas para a gente perceber que aquilo não era a vontade de Deus para nós. Mas muitas vezes a gente é insistente, sim ou não? É como um filho que você fala, filho, eu não vou comprar isso agora. E ele insiste, não, mas eu quero. E aí você acaba comprando, e aquilo ao invés de fazer bem, faz mal para ele, sim ou não? Muitas vezes a nossa insistência em querer primeiro a nossa vontade, a gente acaba chegando nesse ponto. A gente acaba percebendo que a nossa vontade não é realmente boa para nós. Você que é pai, você que é mãe, vocês acham que o filho de vocês sabe o que é bom para vocês, sim ou não? Para eles mesmos, sim ou não? Quem sabe o que realmente é bom para eles? Vocês. Mas assim um dia vocês queriam algo, e o pai e a mãe de vocês, só eles sabiam o que realmente era bom para vocês. Assim é o nosso Pai Celestial. Nosso Pai Celestial. Nosso Deus, ele é um pai. E Deus sabe o que realmente é bom para nós. Se a gente não pegar a nossa vontade, colocar em segundo plano e deixar, e aprender a desejar, aprender a gostar. Vamos aqui, quando era criança, gostava das coisas que os pais gostam. Do pai, por assim dizer. Sei que talvez tem pessoas que não foi criada com o pai, né? Isso é bom também, se você não foi criado com seu pai. Quando você tiver uma revelação da paternidade de Deus,
Você entra em outro mundo. O mundo para você vira de ponta cabeça. Glória a Deus. Fala assim, Deus é Pai, igreja. Deus é Pai. No Antigo Testamento era servo e Senhor. Jesus, quando vem, Jesus traz a paternidade de Deus. Jesus revela quem Deus é ao ser humano. Pai. Glória a Deus. Então Deus sendo Pai, Deus sabe o que realmente é melhor para mim e para você. Mas às vezes Deus tem uma boa vontade, uma vontade perfeita, mas eu e você decide fazer a nossa. E aí a gente acaba se entristecendo e perguntando, Deus, aonde você estava? Filho, eu estava ali desde o princípio, mas a minha vontade para a sua vida não era essa. Glória a Deus. Fala assim, Deus, mesmo me amando, não vai impedir o meu livre-arbítrio. Por isso que Deus morreu na cruz em Jesus Cristo, quer salvar o mundo inteiro, mas o mundo inteiro não vai ser salvo. Porque só vai ser salvo quem? Quem quer Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma das características do amor, eu diria, uma das principais é o respeito. Então Deus te respeita até para você fazer a coisa errada. Não significa que as consequências não virão. Amém? Glória a Deus. Então fala assim, aprender a desejar a presença de Deus. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Sabe quando sua mãe te manda lavar louça e você não faz só porque é uma obrigação? Você tem alegria. Poxa, eu comi nesse prato, eu estou lavando a louça aqui, e quando minha mãe chegar, ela vai ver a casa limpa. Minha mãe tem feito tanto por mim, e ela me deu a vida. Estou usando um exemplo humano, né? Ela me deu a vida, e eu estou podendo retribuir isso de alguma forma. É a mesma coisa. É quando você faz a vontade de Deus com alegria. Porque, igreja, você só vai conseguir fazer com alegria se você ama a Deus em primeiro lugar. Senão você vai, Deus tem uma vontade para mim, mas estou na prova, estou apertado. Você vai ficar com aquele monte de linguajar e no fim, você vai fazer por obrigar. Glória a Deus. Então fala assim, o Espírito Santo, ele me ensina a desejar a vontade do Pai. Então, amarás o Senhor teu Deus com o seu coração. Fala de pegar os seus sentimentos e submeter ao Pai. Pegar os seus desejos e aprender a desejar o que o Pai deseja. Glória a Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração e agora com toda a sua alma. Amém? Vamos aprender? Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10. Então vocês acharam aí? Gálatas está lá no Novo Testamento. Gálatas 1, 10. Fala assim, a minha alma é a minha personalidade. O que é sua alma? Sua personalidade? Fala assim, é a minha singularidade. Quer dizer, você, não existe ninguém no mundo igualzinho a você. A gente pode amar a Deus, e a gente na verdade só vai conhecer a nossa verdadeira, identidade. Personalidade também tem a ver com a identidade, se a gente estiver em Cristo. Uma pessoa sem Jesus, ela não sabe quem realmente ela é. Vou mostrar para vocês. Uma pessoa sem Jesus, ela faz as coisas para agradar os outros. Sim ou não? Uma pessoa sem Jesus, ela faz coisas para chamar a atenção, mas no fundo aquilo é só um vazio no coração, sim ou não? Quando criança, ou talvez quando adolescente, faz coisas para chamar a atenção dos pais, coisa para chamar a atenção dos amigos, tem vergonha de ser diferente, porque se sentir diferente vai se sentir excluído, deslocado. Mas quem sabe quem realmente não tem medo dessas? Por quê? Porque foi curado. Fala assim, a minha identidade está em Cristo. Quem eu sou está em Cristo. Igreja, quem conhece você é quem te fez, quem te criou. Quem te criou foi Deus. Vocês lembram? Quando o demônio pega uma pessoa, o que ele faz com a pessoa que não sabe quem ela é? Ele distorce completamente a identidade da pessoa. O que é distorcer a identidade da pessoa? Ele tira as características de Deus, ele torce, ou melhor dizendo, não só o diabo, mas o pecado também. Desfigura a pessoa todinha. Quando eu falo desfigurar, não estou falando da aparência física, mas estou falando do coração, da mente, das emoções. A pessoa é completamente escura por causa do pecado e dos demônios. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Fala assim, a minha identidade está em Cristo. Quero ler um verso para vocês. Vocês estão em Gálatas, né? Vai em Efésios, a gente já volta em Gálatas. Efésios, melhor, coloca aqui, Thaís. Fica em Gálatas a igreja. Efésios 1, verso 3. A gente já lê Gálatas. Fica aí em Gálatas. Efésios,
capítulo 1, verso 3. Fala assim, identidade. A minha identidade está em Cristo. Só pode me dizer quem eu sou, quem me criou, o próprio Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Vamos para o próximo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus conhece de dentro para... Deus conhece você de dentro para fora. Deus sabe o que é melhor para você, porque Ele te conhece. E quando você vem para Cristo, você começa a entender que o que vale de verdade é a opinião de Deus a seu respeito. Não é o que as pessoas pensam, não é o que as pessoas dizem. E principalmente, não é o que você mesmo pensa a respeito de você. Glória a Deus. Põe o próximo verso, Thaís. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu falo assim, eu sou amado por Deus. Eu e você somos profundamente amados por Deus, igreja. A gente é amado por Deus, de maneira que podia passar dias aqui explicando para vocês, e se vocês não tiverem uma experiência pessoal com o amor de Deus, eu não sou capaz de explicar. Amém? A Bíblia fala que é o Espírito Santo que derrama, que nos conscientiza, que nos dá experiência, que nos faz provar do amor de Deus no nosso coração. Glória a Deus. Bem simples. Agora sim, vai em Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Olha isso, igreja. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, também com a sua alma. Olha isso. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso busco eu? O eu aqui é eu e você. Acaso nós vivemos buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de? Então o que vale mais? O que pesa mais no meio do seu coração? O que os homens pensam, o que os homens dizem, ou o que Deus pensa e o que Deus diz? Por quem? Em torno de quem a minha vida tem que viver? Em torno da opinião das pessoas? Em torno da sociedade? Em torno do meu ego? Ou em torno de Deus? Igreja, você se preocupar somente com o que Deus diz, é você estar vivendo em torno de Deus. Se preocupar com o que somente Deus diz, é você parar e pensar, não, eu posso estar desagradando todo mundo com as atitudes que eu estou tomando, mas se eu estiver agradando a Deus, o resto não importa. A Bíblia fala que quando você ama a Deus e agrada a Deus, consequentemente Ele faz com que você tenha paz com seus inimigos. Vocês estão entendendo? Tem momentos que Deus vai te chamar para lugares, para caminhos dele, que ninguém vai entender nada. Vai ser somente você e Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquelas pessoas em que a gente se apoia? Sim ou não? Para viver? Seja um marido, seja uma esposa, seja um pai, uma mãe, a gente se apoia. Sabe, coisas que a gente coloca como nossa muleta, seja pessoas ou seja coisas. Quando a gente começa a andar com Deus, Deus tende a tirar essas muletas, essas coisas que a gente se apoia, para que a gente aprenda a confiar e depender somente dele, para que a gente entenda que a nossa vida não gira em torno de nós, igreja, gira em torno de Deus. Vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem. Sabe quando uma pessoa faz algo por você? Ela faz algo por você. Você está ali passando um momento de dificuldade e a pessoa vem e faz algo por você. Aí passou um tempo, depois ela vem, o ditado que as pessoas dizem, joga na sua cara. Mas eu fiz isso por você e tal. Você só está aí por causa de mim, sim ou não? Por que Deus não deixa com que a gente se escore em pessoas? Ou que muitas vezes a gente não tem a aprovação das pessoas? Para quando chegar lá na frente, a glória ser dele. Vocês entendem? A gente fica consciente que a gente está onde a gente está porque Ele nos colocou lá. Compreenderam? Fala, Deus, é a única opinião. Assim, a única opinião que realmente importa para mim é a do Senhor. Então não importa, igreja. De fato, não importa o que as pessoas pensam. Importa o que Deus pensa. Você só vai ser livre de verdade. Às vezes você é livre aqui fora, mas tem cadeias aqui dentro, porque tem medo do que as pessoas pensam. Mas o que fulano vai dizer? O que fulano vai pensar? Como vai ser a minha reputação diante das pessoas? Você ainda está preso. Amém? Quem disse isso aqui foi o apóstolo Paulo, Gálatas 1:10. Acaso eu agora busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens?
Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não serviria ou não seria servo de Cristo. Vocês entendem? Eu e você servimos as pessoas porque primeiramente servimos ou melhor dizendo, a gente serve a Deus servindo amando as pessoas porque foi isso que Ele nos pediu. Mas em primeiro lugar a gente ama e faz por amor à vida dEle. Amor a Deus, por amor a Ele, melhor dizendo. Amém? Então fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas. Também com a minha alma. Dentro de mim e de você tem talentos, sim ou não? Fala talentos. Talentos são coisas que você sabe fazer, que foi Deus que colocou em você. Amar a Deus com a sua alma também é quando você pega aquilo que você sabe, aquilo que o Espírito Santo te ensinou e você usa para a glória de Deus. Uma das pessoas que são prósperas são as pessoas que fazem isso. Quando elas pegam o que elas têm, elas usam para a glória de quem é que vai se manifestar ali? O próprio Deus. Glória a Deus. Não fala isso amar a Deus com a minha alma. Vai em Salmos 42, versículo 1. Salmos 42, 1. Salmos 42, 1. Salmos 42, 1. Aqui é o Salmo de Davi. Na verdade é um poema dos coroatitas, né? Dos homens que adoravam no templo. Salmos 42, versículo 1. Ó. Como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me diante de Deus? Verso 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o meu Deus? Então Davi tinha um profundo anseio, um profundo desejo pela presença de Deus. Davi tinha um profundo amor pela presença de Deus. E quem era Davi? Davi era, humanamente falando, qualquer um. Davi era um rei. Davi era um rei de uma nação. E ele amava, e mesmo tendo tudo, mulheres, carro, dinheiro, honra, bens, um exército a seu dispor, ele amava o que ele mais desejava, o que ele mais buscava no seu coração era a presença de Deus. Igreja, Deus pode te dar o mundo. Mesmo assim, você não vai ser satisfeito, você não vai ser vou usar a palavra como feliz, né? Você não vai encontrar satisfação, plenitude. A única coisa capaz, lembra que eu falei para vocês que Deus sabe como a gente funciona? A única coisa capaz de satisfazer o meu e o seu coração é a presença dele. Se você ama Deus em primeiro lugar, acima de tudo, com o seu coração e com a sua alma, nada que Deus te der vai ter mais a sua atenção do que a Ele. Parece que Deus está sendo egoísta, sim ou não? Mas na verdade não, igreja. É porque é o propósito para qual a gente foi criado. Vocês entendem? A gente foi criado para o amor. Deus sabe que a gente só vai ter plenitude se a gente amar Ele. Se a gente tirar o nosso centro, tirar o nosso ego do meio e colocar a vontade dEle, colocar Ele. Aí a gente vai encontrar a verdadeira lei. Pensei lá aqui, ó. Davi uma vez, ele cometeu 2 pecados de morte. A Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Mas ele cometeu 2 pecados que Deus abomina. Ele cometeu o adultério e o assassinato de uma pessoa inocente. Olha o que ele falou. Ele era um rei, tinha um trono, tinha tudo. Quando ele foi orar a Deus, Deus, me perdoa do meu pecado. Aí ele falou, Deus, pode tirar tudo de mim, só não tira de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia que todo o resto não importava. O que importava de fato era o Espírito, era a presença de Deus dentro dele. Se ele tivesse essa presença de Deus habitando dentro dele, todo o resto é fácil. Vocês estão entendendo? Se você tiver a presença de Deus no seu coração, o seu casamento vai ser fácil. A sua vida com o seu familiar vai ser fácil. A sua vida com seus filhos vai ser fácil. Porque em primeiro lugar, quem governa, quem domina na sua vida é Deus. Você não vai ser influenciado e levado pela opinião de ninguém, porque você está firmado no que Deus pensa, no que Deus diz, e o que importa é o que Deus fala. Glória a Deus. Amém? Vamos lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 10. 1 Pedro 4, 10. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Fala assim, quando eu venho para Jesus,
Quando você vem para Jesus, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo te dá uma graça. Talvez você tenha recebido e nem saiba que está dentro de você. A gente costuma falar como dom, amém? O dom aqui não é só dons espirituais. Tem dons de serviço também. Mas eu quero que vocês entendam, o dom aqui vai representar o talento. Algo que só você sabe fazer. Dons do Espírito é um pouco diferente porque... versículo 1 Pedro 4:10. Versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas multiformas, ou só nas múltiplas formas. Versículo 11. Se alguém fala, se alguém fala, né, que eu estou falando com vocês aqui, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com que Deus provê, de alguma forma, que em todas as coisas, de uma forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja glória e poder para todo o sempre. Então, quando você usa os talentos, aquilo que Deus te deu para servir. Quando você usa aquilo que Deus colocou em você para servir aos propósitos de Deus, para servir as outras pessoas. Vou dar um exemplo para vocês, o Rafa. O Rafa sabe cortar cabelo, o pastor Rafa sabe cortar cabelo. Teve um dia que ele pegou, eu não me lembro se foi aqui na igreja ou se foi lá... Não, ele foi para a Bahia. Aconteceu várias vezes. Ele falou que chegou lá na Bahia, o Espírito Santo falou para ele cortar o cabelo dos meninos que estavam lá. Ele falou que chegou lá, ele foi viajar, foi com os parentes da esposa dele, da Dani. Chegou lá, o Espírito Santo falou, corta o cabelo dos meninos. Ele falou que tinha um monte de menino assim. E um talento, uma coisa que o Espírito Santo tinha ensinado a ele é cortar o cabelo. Ele começou a cortar o cabelo dos meninos, os meninos ficou maravilhado com aquilo. Você vê uma atitude tão pequena, tão simples. Outra hora também ele já cortou o cabelo do pessoal aqui na igreja. Vocês estão entendendo, igreja? Então são coisas simples que você faz para as pessoas, mas que você está servindo a Deus. Ele falou que ele chegou lá, estou contando aqui nem dá. Falou que ele chegou lá, que ele voltou sem roupa. O Espírito Santo falou para ele dar todas as roupas dele. Ele falou que os meninos lá ficavam maravilhados, porque é o pessoal do interior. Vocês estão entendendo, igreja? Então são coisas pequenas que você faz por amor a Deus, que muda a vida das e consequentemente a sua. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Bem simples, igreja. Salmos 119:10. A gente falou sobre amará o Senhor teu Deus com o nosso coração, amará o Senhor teu Deus com a nossa alma, e agora amará o Senhor teu Deus com o nosso entendimento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o nosso entendimento. Salmos 119. Vamos ler o verso 9. Salmo 119, verso 9. Salmo 119, verso 9. Diz assim, como pode o jovem manter pura sua vida ou pura sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Então, como pode uma pessoa permanecer pura e não se corromper com as coisas desse mundo? E não ser levado, não ser guiado, não ser preso ou pego pelas coisas desse mundo? Isso é uma pergunta. Como pode um jovem, o jovem aqui é eu e você, amém? Pode manter uma vida pura, vivendo de acordo com a sua palavra. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é quando você deseja conhecê-lo, quando você deseja entender a palavra dele. Eu te busco de todo o meu coração. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, ou não permita que eu me desvie das tuas palavras. Versículo 11. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar, para não errar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Verso 13. Com lábios repito todas as leis que promulgastes. Ele está falando assim, Senhor, eu amo a sua presença. E o amor pela sua presença, amar o Senhor acima de todas as coisas, me faz amar e querer conhecer a sua palavra. E eu guardei as suas palavras do meu coração. E eu sussurro, eu repito as suas palavras. Vocês estão entendendo, igreja? Quando você compreende a palavra de Deus, isso te preserva de 100%, eu diria, dos demônios. A Bíblia fala, jovens vós sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, e vocês já venceram o maligno. Então, quando a palavra de Deus está guardada no seu coração, os demônios perdem a ligar ali. E quando eles vêm agir contra você, logo você vê. Você não fica mais enganado. Você não fica assim, será que isso aqui é de Deus? Será que não é? Você já logo sabe. Porque dentro do seu coração habita a palavra de Deus. Você dificilmente é
Dificilmente vai ser levado de um lado para o outro. Porque a verdade está dentro do seu coração. A verdade, a palavra de... E a palavra de Deus dentro do meio do seu coração, ela produz transformação, igreja. A palavra dentro do meio do seu coração, ela produz transformação. Mudança real na minha e na sua vida. Não é aquela mudança que muda um pouco, daqui a pouco volta a mesma coisa. É uma transformação profunda. Uma transformação verdadeira. De dentro para fora. Então quando eu amo a Deus com o meu entendimento, com a minha mente, eu busco conhecer mais a Deus. E conhecer as suas palavras. Fala assim, o meu amor a Deus vai ditar a maneira que eu uso aquilo que eu sei. Se você ama a Deus em primeiro lugar, aquilo que você já conhece, aquilo que você já sabe, não estou falando nem com relação a Deus, vai ditar de que maneira você usa aquilo que você sabe. Tem pessoas que sabem muito e usam para ludibriar, para enganar as pessoas, sim ou não? Para ser desonesto. Então se você ama a Deus acima de todas as coisas, você nunca vai usar aquilo que você sabe para machucar alguém. Você nunca vai usar aquilo que você sabe para passar a perna em alguém. Você nunca vai usar aquilo que você sabe para enganar, para mentir para alguém. Porque acima de todas as coisas você ama a Deus com seu entendimento. Fala assim, meu entendimento representa aquilo que eu conheço e aquilo que eu sei, a sua sabedoria. Aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, a sabedoria. Então se você verdadeiramente ama, por isso que a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se você ama a Deus, igreja, em primeiro lugar, tudo que você sabe, tudo que você conhece, você vai usar para a glória dele. Quer dizer, você vai fazer o bem para as pessoas. Glória a Deus, porque em primeiro lugar, o amor a Deus está no seu coração. Ó, versículo 14. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Eu me alegro em seguir a sua palavra. Eu me alegro, eu tenho prazer em viver conforme a sua palavra. Assim como uma pessoa se alegra quando ela junta para si muitas riquezas. Versículo 15. Meditarei nos seus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Meditarei na sua pá. Quer dizer, darei atenção ao que Deus está falando. Olha isso, igreja. Meditarei, quer dizer, pensarei a respeito. Darei atenção ao que o Senhor está falando. As tuas veredas, as veredas aqui representam os teus caminhos, as tuas verdades. Amém? Glória a Deus. Quando as pessoas vêm na igreja e não dão aquela atenção à palavra de Deus, elas esperam tudo, mas não dão atenção à pá, sendo que a Bíblia fala que a palavra é que entra na profundeza do coração e junto com o poder do Espírito causa transformar. Ela sempre vem esperando alguma coisa aqui fora. Não que Deus não se mova aqui fora, mas o que você vai sair daqui e vai levar para sua casa vai ser a pá. Por isso que ele diz, eu meditarei, eu pensarei a respeito da sua palavra. Porque quando eu escuto ela, eu dou atenção e eu me alegro. Eu sinto prazer, assim como uma pessoa quando ganha muitas riquezas. Glória a Deus, igreja. A Bíblia fala, eu já falei isso para vocês, né? A Bíblia fala que nos últimos dias haverá fome sobre a terra. E essa fome não vai ser de comida e não vai ser de pão, mas vai ser fome da palavra de Deus. Igreja, ó, a gente está aqui hoje, não está? Ouvindo a palavra de Deus na paz, sim ou não? Ventilador, sentado, na calmaria, sim ou não? O Espírito Santo estava me levando a estudar sobre Apocalipse, estudando um pouco sobre o livro de Apocalipse. Você já acha que no fim do tempo, igreja, no fim dos tempos, no final dos tempos, a palavra de Deus vai ser pregada assim dessa maneira? Eu não quero trazer medo a você, não é isso. Eu quero que você tenha entendimento, amém? Do privilégio que você está tendo aqui, de que nós estamos tendo aqui, de ouvir, de compreender. No fim dos tempos, igreja, a palavra de Deus, ela vai ser pregada. Só que para você crer em Jesus e aceitar se tornar um cristão genuíno, vai ter um preço. Sim ou não? A Bíblia fala que o mundo vai estar sendo controlado pelo anticristo. Os poderes econômicos vai estar abalado. Quem não se submeter à marca da besta, a pessoa não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder negociar. E a Bíblia fala que se você, de maneira consciente, colocar a marca do anticristo, você não vai entrar no céu. Então você vai ficar, ou eu entro no céu, ou eu aceito aqui a marca e vivo de boa. Sim ou não? É ruim, sim ou não? No Brasil a gente nem é perseguido. Uma perseguiçãozinha, mas não tão quanto em outros países. A gente tem o privilégio e o prazer de ouvir a palavra. Vocês entendem, igreja? Isso mostra a graça de Deus, isso mostra o amor de Deus. Hoje eu e você estamos aqui sentados, a gente vai ouvir a palavra, daqui a pouco vai para a nossa
casa. Sim ou não? Pense naqueles últimos dias, naqueles dias de tribulação. As pessoas vão correr de um lado para o outro procurando ouvir a verdade. E quando ela parar para ouvir, parar para reconhecer e receber, para ela permanecer naquilo vai ter um preço. Por quê? Porque vai ser perseguido. Glória a Deus. Então fala assim, a palavra de Deus. Nós estamos tendo o privilégio de aprender, de ouvir, de meditar e de guardar a palavra de Deus. Ó. Meditarei nos teus preceitos, darei atenção às tuas veredas. Verso 16. Tenho prazer nas suas palavras, tenho prazer nos seus decretos. Não me esqueço da tua Não me esqueço da sua palavra. Jesus disse assim, ó, em Jeremias: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você é ovelha de Cristo, você tem prazer em ouvir o que Cristo está dizendo. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz aí. Igreja. Glória a Deus, igreja. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. 1 Coríntios 13, 2. 1 Coríntios 13, 2. Primeira Coríntios 13, 2. Ó, aqui fala da maneira com que você usa aquilo que você sabe. 1 Coríntios capítulo 13, verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, tá vendo? Ó? E saiba todos os mistérios, tenha todo o conhecimento. E todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Quando você tem o amor a Deus acima de todas as coisas, a premissa pela qual você faz todas as coisas é o amor. Não o seu e o meu, mas o amor de Deus. Glória a Deus. Então aquilo que você sabe, aquilo que você tem, aquilo que você pode fazer, você não faz de maneira arrogante. Você faz em humildade. Glória a Deus, igreja. Estão entendendo? Então você faz com com amor, igreja. Vamos lá. 1 Coríntios agora no capítulo 6, no verso 19. No capítulo 6, no verso 19. Ó, a gente aprendeu: amará o Senhor teu Deus com todo o coração, a alma e o entendi. Agora fala assim: amar com as forças. Amará o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com as suas forças. A gente vai ler agora a respeito das forças. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vós? E que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmos. Então, uma vez que você aceita Jesus, uma vez que você se entrega a Cristo, o nosso corpo não é mais nosso. Agora ele tem um dono, e o dono é o Espírito. Na verdade ele é santuário do Espírito Santo, e o dono é Deus. O Espírito Santo é Deus. Amém? Então a gente não deve fazer mais o que a gente quer com o nosso corpo. A Bíblia fala sobre entregar o corpo para as imoralidades sexuais, para as coisas desse mundo. A Bíblia fala que aquele que destruiu o corpo de Deus, Deus o destruirá. Então fala assim: o meu corpo é de Deus. O seu corpo é de Deus, igreja. Tem pessoas que pensam que flagelar o corpo, machucar o corpo sagrado a Deus. Não. Se Deus fez o corpo, sim ou não? Fala assim: o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu e você deve amar Deus cuidando do nosso corpo e usando as nossas forças. Fala assim: a minha força, a nossa força, igreja. Quando você ama a Deus com as suas forças, fala das suas ações físicas. Será que o fim de tudo aquilo que você faz, será que o fim de todo o seu trabalho, todo o seu serviço, é somente para essa vida? Ou é pensando na eternidade? Sim ou não? Fala: minha força. Quantos aqui trabalham, tem um serviço? Tem que levantar e trabalhar. Vocês, sim ou não? O que vocês têm que entender? Que toda a força que vocês estão gastando, ela não pode morrer aqui, igreja. Ela não pode parar por aqui. Ela tem que refletir na eternidade. Como assim? Quando tudo que você faz, a finalidade vai trazer glória a Deus, vai trazer honra a Deus. É por amor a Deus. Fala assim: as minhas ações. Quando você para cuidar do seu filho, quando você para cuidar da sua casa, quando você para cuidar da sua esposa, você está amando a Deus. Glória a Deus. Amém? Com a sua força, com a sua força física. No seu serviço, o serviço que você faz, embora não seja talvez na igreja, mas quando você serve a outra pessoa ali,
e no seu coração você deseja amar a Deus, o seu serviço, aquilo que você faz torna uma adoração a Deus. Glória a Deus. Quando vocês ajudam a obra de Deus, vocês não estão trabalhando, mas quando vocês semeiam uma semente, uma moeda que seja, aquilo está refletindo para a eternidade. Por quê? Você está no seu serviço, e quando você tem o prazer, você tem aquele amor de ofertar a Deus, você está dizendo para Deus: Deus, todo o esforço que eu tive em trabalho, eu estou te amando, eu estou te honrando. A Bíblia fala que quando você oferta a Deus, aquilo fica escrito, aquilo fica gravado de maneira eterna. Há um memorial, a Bíblia fala. Glória a Deus. Amém? Tem pessoas que trabalham com a mentalidade somente dessa vida. Ela quer trabalhar para ter coisa aqui, e vai morrer e tudo vai ficar. Fala assim: vou juntar tesouros para a eternidade. Para a eternidade. Glória a Deus. Amém? Como eu junto tesouros para a eternidade? Quando eu pego a minha força física e não deixo as coisas que eu fazer morrer por aqui. Não deixa se acabar por aqui. Mas que aquilo vai refletir de alguma maneira pro plano eterno. Glória a Deus. Amém? Então fala as minhas forças. 1 Coríntios, a gente já leu, né? Vai em 1 João capítulo 3, verso 16 agora. 1 João capítulo 3, versículo 16. Eu e você devemos usar o nosso corpo para fazer a vontade de Deus. Usar a nossa energia física, igreja, para fazer a vontade de Deus. Você vai estar amando a Deus com o seu corpo. 1 João, capítulo 3, verso 16. Ó. Nisso consiste o amor. O que é o amor? Nisso conhecemos o amor. Nisso consiste outro versículo. Nisso conhecemos o amor. O que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Verso 17. Como dar a vida pelo meu irmão? Verso 17. Se alguém tiver recursos materiais, vendo o seu irmão necessitado, ou vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se você tem condições e você vê o seu irmão passando por alguma dificuldade, você não se compadece dele, como pode estar no seu coração o amor de Deus? Estão entendendo? Verso 18. Olha o verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em ver. Então, quando você tem alguma ação, quando você tem alguma ação em favor de Deus, fazendo a vontade de Deus em favor do seu irmão, você está amando a Deus acima de todas as coisas. Vocês estão entendendo, igreja? Quando você estiver vivendo a sua vida lá fora, o que o diabo quer pegar você é nisso aí. Se você colocar e amar qualquer coisa acima de Deus, você vai ser uma presa fácil, eu diria, para o diabo. Vai ser muito fácil dele te enganar. Porque qualquer coisa que ele colocar na sua frente, você vai abrar. Lembra quando ele falou assim para Jesus: ó, tá vendo esses reinos aqui do mundo, todo esse luxo, as mulheres, a glória desse mundo? Tudo eu te darei, se você prostrado me adorar. Adoração fala do profundo amor. O que ele está falando? Se você me adorar aqui, eu vou te dar tudo isso aqui, porque a mim foi dado. A Bíblia fala que Adão deu isso, entregou para o diabo quando Adão e Eva pecou. O que Jesus disse? Sai-te daqui, Satanás, porque está escrito: o Senhor é o seu único Deus, e só a Ele servirás, e só a Ele adorarás. Vocês estão entendendo? Quando o amor de Deus, quando o amor a Deus, melhor dizendo, e o amor de Deus também está no seu coração acima de todas as coisas, Deus é o principal, Deus é o primeiro, todo o resto fica mais fácil. Porque cada decisão, cada atitude que você tiver, você vai trazer o seu parâmetro, você vai trazer o balizador. O que é o balizador? Isso aqui vai estar colocando Deus em primeiro lugar, isso aqui está honrando a Deus. Vocês estão entendendo? Isso não deve ser só na sua maneira de pensar, mas no seu âmago, na sua maneira de viver. Quantos aqui conseguem viver isso? Levanta a mão. Sozinho ninguém consegue, né? Por isso que Deus sabe, Deus enviou o Espírito. Então, à medida que você vai caminhando e se dobrando ao Espírito Santo, é isso que vai acontecer com a gente. A gente vai aprender amando, a gente vai caminhando e aprendendo a amar Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Vocês estão entendendo, igreja? Tudo que você deve fazer é se inclinar ao Espírito Santo. Parar de tentar fazer as coisas da nossa maneira, da nossa vontade, do nosso jeito, na nossa hora.
Deixarmos a arrogância, a ignorância, o ego, o orgulho, deixar isso de lado. E ser humilde, ter a humildade de saber que Deus governa sobre a nossa vida. E que Ele de verdade é digno de ter o primeiro lugar. Amém? Fala assim, o Espírito Santo, Ele quem produz o amor no meu coração. Eu e você, com a nossa própria capacidade, a gente ama aqui, dá 5 minutos, não quer ver a pessoa mais nem pintada de preto, de ouro, né, que nem fala. Quero ver você mais nem pintar de ouro, né? Sim ou não? Esse é o nosso o nosso amor. Quando está fazendo aquilo que nos agrada, vem cá, meu amado, me dá um abraço. Quando a pessoa fala alguma coisa que a gente não concorda, a gente já é fulano. Sim ou não? Esse é o nosso e o amor de Deus. O amor de Deus ensina a amar eu e você. Perdão, o amor de Deus nos ensina a amar as pessoas mais pecadoras. O amor de Deus ensina eu e você a amar as pessoas que não merecem. Sim ou não? Quantos aí você, quantos aqui tem a consciência que merecia o amor de Deus? Levanta a mão. Agora quantos aqui sabem que precisa, que necessita do amor de Deus? Vocês não sabem, eu sou o primeiro disso. Vocês estão entendendo? Então assim como um dia você necessitou do amor de Deus, a gente necessita para permanecer, a gente aprende a amar a Deus. E a gente aprende a amar o nosso irmão. Isso é um caminhada, amém, igreja? Você vai aprendendo a amar as pessoas, mesmo que ela tenha falhas e fraquezas, mesmo que ela tenha defeito. Jesus não falou assim, ó, vem sem defeito e eu vos aliviarei. Foi isso que ele falou? Vem perfeito e eu vou te levar para o céu. Vem sem nenhuma mancha e aí Deus vai te aceitar. Foi isso que ele falou? Ele falou, vem vocês que estão cansados e eu vos aliviarei. E em mim encontrarão descanso para a sua alma. Tomai sobre vós o meu jugo e meu fardo que é leve, que é Só que muitas pessoas vêm, recebem o alívio de Jesus, vêm com a alma pesada, só que ela não leva o fardo de Jesus para a casa dela. Como assim? Ela não leva a maneira de se pensar, a maneira de se viver, ela não muda a mente. E aí por exemplo, ela é perdoada dos pecados, ela recebe o bem de Deus na igreja, mas ela chega dentro de casa ainda com o próprio fardo. O que é o próprio fardo? A própria maneira de pensar, a própria maneira de lidar com as pessoas. Não, mas se não for do meu jeito, mas se não for na minha hora, mas se não assim. Ela está com o próprio fardo, ela não pegou o de Jesus. Quando ela pega o de Jesus, ela olha para a pessoa e fala, eu não tenho o mesmo defeito que ele, mas eu também tenho um defeito. E Deus me perdoou, Deus me amou, vou ter paciência. Vocês estão entendendo, igreja? Então não é só receber o alívio, mas é levar também o fardo de Cristo para aprender a lidar com as pessoas. Vocês entendem? Fala assim, o pecado, ele destruiu. E uma das coisas que ele destruiu foi o nosso relacionamento, a maneira de a gente se relacionar com as pessoas. Se a gente não tem o amor de Deus, igreja, a gente não vai conseguir se relacionar de maneira correta, nem com Deus e nem com as pessoas. Só que você não deve colocar pessoas em primeiro lugar, você deve colocar a Deus. Se Deus for o primeiro lugar, ainda que muitas vezes você vai ter que desagradar a pessoa, mas no fim aquilo vai ser bom. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a si, não, daqueles que amam a. Então não é daqueles que amam e procuram seus deleites, é aquele que coloca a Deus e ama a Deus em primeiro lugar. Compreende? Então vocês precisam amar a Deus. Vamos no último salmo agora. Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, verso 1. Salmo 63, 1. Salmos 63, capítulo 1. Aqui a gente vai aprender com uma pessoa que era extremamente apaixonada por Deus e pela presença de Deus. Uma pessoa que amava a Deus profundamente. Salmos 63, 1. Ó Deus. Todo mundo achou aí? Salmos 63, 1. A Bíblia chama ele de o homem segundo o coração de Deus. Fala assim, eu só consigo amar a Deus se eu tiver o Espírito. Você só consegue amar a Deus se tiver o Espírito Santo, igreja. E quando eu falo teu Espírito Santo, não é só ter recebido o Espírito Santo, mas é ter comunhão com a presença do Espírito Santo. É ele que faz a transformação. Salmo 63, 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Todo o meu ser, a minha alma, a minha mente, o meu coração, a minha carne, talvez
Tem a tradução que está escrito isso: a minha carne tem esse desejo ao Senhor. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca e exausta sem água. Então ele falando, sou como uma terra seca, sem água, precisando da água que é a sua presença. Verso 2: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder. O que ele está falando? Eu quero te contemplar, eu quero te adorar. Verso 3: a adoração, igreja, é uma extrema expressão do amor. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Verso 4: eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Eu te bendirei enquanto viver. Igreja, levantar as mãos, eu te bendizer, fala de quando você serve a Deus. Quando eu falo servir a Deus, não falo aqui na igreja, mas quando você é testemunho para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, e elas veem, talvez, não que você está fazendo algo para mostrar algo para alguém, amém? Mas a sua maneira de se viver, as pessoas olhando de longe conseguem ver que o fundamento da sua vida é o amor a Deus. Não que você vai fazer algo para chamar a atenção das pessoas, nem para agradá-las, amém? Vocês estão entendendo? Amém? Quando você de fato ama Deus sobre todas as coisas de Deus começam a ser importantes para nós. A gente não trata as coisas de Deus com desdém, de qualquer jeito. As coisas mais simples de Deus, para nós também são importantes. As coisas mais simples para Deus. Davi foi um homem que amou Deus profundamente. Ele disse: Deus, eu quero construir um templo para você. Só que a Bíblia fala que Davi tinha cometido 2 pecados, que eu falei para vocês, o adultério e a morte de um inocente. Deus disse: Davi, você tem muito sangue nas mãos, você não vai construir, quem vai construir? O seu filho. Mas o desejo de construir uma casa para Deus veio de Davi. Isso fala de uma pessoa que tinha um compromisso com Deus. Ele não ligava para o que as pessoas diziam, para o que as pessoas falavam, para as circunstâncias, porque o coração dele estava profundamente compromissado com o amor e com a vontade de Deus. Ele não fazia as coisas para ser visto, ele não fazia as coisas para ser aplaudido, ele não fazia as coisas para que as pessoas gostassem, ele fazia para que Deus gostasse, ele fazia para que Deus se inclinasse. Vocês entendem? A Bíblia fala que entre o rei Saul e o rei Davi foi o rei escolhido por Deus, porque o rei Saul fazia exatamente o que as pessoas queriam. Ele falava e fazia o que as pessoas queriam ouvir, para permanecer no trono. Mas Davi não. Davi amava a Deus profundamente. Então não se importava se as pessoas gostavam dele ou do que ele estava fazendo. O que ele se importava era se Deus estava aprovando. Vocês estão entendendo, igreja? É assim que você tem que viver. Será que Deus está aprovando? Será que Deus está olhando para você e tendo prazer na sua vida? Talvez as pessoas ao nosso redor estão nos elogiando, mas será que esse mesmo elogio tem de Deus para nós? Vocês entendem? Do que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Do que importa o homem ter o elogio de todos e não ter o elogio daquele que é mais importante? Deus. Glória a Deus, igreja. Amém? Ó, versículo 4, né? Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. 5, a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com os lábios jubilosos, a minha boca te louva, ou te louvará. Verso 6, quando me deito, olha isso, igreja, quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Sabe quando você está apaixonado por aquela mulher, ou a mulher pelo homem, e você vai dormir e você fica pensando na Olha o que Davi estava falando que ele tinha para com Deus. Senhor, quando eu me deito, eu penso nas suas palavras, eu penso no Senhor. Verso 7, porque és a minha ajuda, canto de alegria, à sombra das tuas asas. Porque ele era tão apaixonado por Deus? Porque ele sabia que tudo só estava acontecendo de bem na vida dele por causa de Deus. Então ele amava profundamente a Deus, ele tinha um profundo reconhecimento e uma gratidão pela presença de Deus. Verso 8, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustenta. Glória a Deus. Então ele sabia que quem sustentava ele era o próprio Deus. Por isso que Davi nunca perdeu uma batalha. Por isso que nenhum demônio nunca conseguiu vencer Davi. Você vê, o dia que Davi perdeu foi o dia que ele não lutou. A Bíblia fala que ele ficou em casa olhando pela janela, acabou pecando, adulterando com Betseba. Mas na guerra mesmo ele nunca perdia. Por quê?
porque ele amava a Deus. Davi, antes de sair para uma batalha, ele não saía fazendo. Ele, mesmo que a batalha tivesse ganha, ele parava e ouvia a Deus. Senhor, eu vou ou eu fico? E assim como Deus falava, ele fazia. Glória a Deus. Feche os seus olhos aí onde você está agora. Coloque a mão no seu coração. E com as suas palavras, com o seu jeito agora, ore a Deus, ore a Jesus. Fale para Deus que você quer amá-lo acima de todas as coisas. Se você porventura cometeu algum pecado, algum erro, alguma falha e a sua mente está te acusando, se você cometeu algum pecado que está te acusando nesse momento, se arrependa, se arrependa. O arrependimento nada mais é do que quando você reconhece e você muda o seu coração, você muda a sua mente. Você fala, Senhor, eu falhei, eu errei, eu fraquejei aqui, mas eu não quero mais fazer isso. Isso não faz mais parte da minha vida, isso não é mais quem eu sou. O Senhor me resgatou das trevas, o Senhor me trouxe para a luz. Se você tem algo no seu coração que te acusa, que confronta você, entregue a Jesus agora. Entregue aos pés dele, entregue a ele de todo o seu coração. E você vai sentir, você vai receber o alívio que vem da presença dele, o alívio, a paz que excede todo o entendimento.